Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Verdades Secretas, o canal que tem o intuito de mostrar aquilo que é a verdade, aquilo que está nas escrituras, aquilo que o países, ao invés de ajudar o próximo.
que é o que a Escritura ensina, ajudar o próximo. Uma das tarefas que o Messias deixou para que cada um seguisse, fizesse. Ajudar as viúvas, os órfãos, dar de comer a quem tem fome, dar teto a quem não tem onde morar.
curam até HIV ao vivo. Não sei se já viram, eu já vi vários líderes dizendo que curam o HIV ao vivo.
tempo é um milionário. Não faz sentido. Ele tem que trabalhar para um, não há como. Ou trabalha para Deus ou para dinheiro. É impossível trabalhar para dois senhores. Trabalhar ou para Deus ou para o dinheiro. Porque para ter dinheiro tem que trabalhar. O dinheiro não vem à toa, não é isso? E também para realizar a obra de Deus também tem que trabalhar. Para que a obra de Deus seja realizada. Então, dos dois lados precisam de obras. Então é impossível você trabalhar para Deus e para o dinheiro. É impossível. Ou você trabalha para Deus ou trabalha para o dinheiro. Por isso que diz, não ajunteis tesouros na terra. Porque se tu ajuntas tesouros na terra, estás trabalhando para o dinheiro. Que esse mesmo dinheiro, esses mesmos bens, a traça e a ferrugem vão consumir. E os ladrões minam ou vão te roubar. Mas se ajuntares tesouros no céu, o que significa ajuntar tesouros no céu? Trabalhar em prol da obra de Deus, significa que o teu tesouro, que quem vai te dar esse tesouro, esse galardão, somente Deus dará. E os ladrões não vão minar e nem vão roubar esse tesouro, porque estará muito bem guardado eternamente. Continuando. Espero que vocês estejam percebendo isso. Então vejam aí a tal obra de Deus. É um exemplo. Dinheiro à custa de Deus. Dinheiro à custa de Deus. Vejam só. Esta cadeira aqui em que ele está sentado é um pastor, é um líder religioso que está trabalhando para a obra de Deus. Vejam só a cadeira em que ele está sentado. Seja que dizem, vocês comentem aí. Isto é obra de Deus? Este está trabalhando para Deus? Isso não fui eu quem criei, eu só peguei isto aqui. Qualquer um pode procurar, vai encontrar como esses pregadores de hoje gostam de ser celebridades, gostam de aparecer, gostam de estar nas primeiras cadeiras, gostam de se mostrar, querem ser vistos. Então, facilmente, a mídia tem aí a informação e circula aí, porque eles querem ser falados. Então, qualquer um pode encontrar essa informação na internet. Pregadores celebridades. O nome dele é Daniel Obenem. Tinha 40 anos quando criou o império. Vejam só, império. Quando criou o império com a Igreja Internacional Caminho de Deus. Numa entrevista recente, ele disse que Jesus deu-lhe 20 residências e 16 carros de luxo. Meus caros, é fácil descobrir falsos pregadores, falsos profetas, as falsas pessoas que colocam a máscara, usam o nome de Deus para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, para benefícios próprios e não para edificar as pessoas e mostrar a verdade para as pessoas. É fácil. Só não consegue identificar quem não conhece as Escrituras. Facilmente pode ser enganado. Ele diz aqui que Jesus deu-lhe 20 residências e 16 carros de luxo. O que é que nós falamos aqui? Mateus 6, 19 a 21 diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, os ladrões minam e roubam. Jesus disse isto. E aqui ele diz o quê? Que Jesus deu-lhe 20 residências e 16 carros de luxo. Não vê que isso não faz sentido? Vai contra aquilo que as Escrituras
O Benin construiu 3 das maiores igrejas do Ghana. O pregador foi preso por agredir um jornalista e 2 jovens que foram pegos a namorar na frente de uma das igrejas. Agressão. Essa é que é a conduta de um homem de Deus. Ok? Vamos continuar. A tal obra de Deus. Sistema de som obrigatório. Grandes sons, até parecem espetáculos. Eu não sei se o Messias estivesse nos dias de hoje e aprovar isso. Não quero falar por ele. Não sei. O que é que vocês acham? Eu acho que ele não iria aprovar, né? Em nenhum momento. Cada igreja, da maior a menor, tem um enorme sistema de som. A música é tocada em volume alto e faz parte de todos os cultos, seja no domingo, seja durante as celebrações noturnas no meio da semana. O barulho pode ser insuportável para quem não está acostumado e para quem mora ou trabalha por perto. Isso é verdade, isto é uma notícia simplesmente, mas é verdade, porque mesmo aqui, ao redor do meu bairro, tem uma igreja assim. Eu daqui de casa, eu consigo ouvir o barulho de lá. Agora imagina quem está ali ao lado. E esta é a tal obra de Deus. Foi isso que o Messias ensinou. O Messias diz, vão, abram a igreja. Invistam nos sons. Para que possam puxar mais crentes para a igreja. Foi isso que o Messias ensinou? Não sei. Isso cabe a vocês também pensarem. Eu não quero induzir ninguém. Eu só estou falando aquilo que as escrituras dizem. Porque para ter este som aqui, os crentes devem contribuir para este som aqui. E os mesmos crentes, que muitos deles estão em condições mesmo precárias, mas porque querem agradar a suposta igreja, porque querem ver a suposta igreja a crescer, vão se sacrificar, vão passar fome para poder concretizar isto aqui, para que este som seja comprado. Por quantos vocês acham que esse som está? Eu não quero entrar nesses assuntos. Eu vou falar o importante neste momento, senão ainda falo outras coisas e depois começo a lançar pedras. Cada um pensa da maneira que pensa. Eu estou falando aquilo que as escrituras dizem. E vejo que os tais ungidos de Deus parecem estarem contra as escrituras. Continuando. A tal obra de Deus. As igrejas viraram negócio em Moçambique. Isto é uma página de notícias, não sou eu que estou criando isto. Eu só fui, copiei e trouxe para aqui, para o canal, simplesmente isso. Alguém vai dizer, não, você saiu, passou, filmou isto e aquilo, tirou uma foto. Não tirei foto nenhuma. Essa informação não vem de mim, é um canal de notícias. As igrejas viraram negócio em Moçambique, isso é verdade. Em cada esquina, por aí, está se construindo uma igreja. Até barracas viram igrejas. Igrejas, entre aspas. Esses templos de pedra, que não são igrejas. Templos de pedra. Melhor forma de falar é essa. Tinha que ser aqui. Os templos de pedra viraram negócio em Moçambique. Mascaradas de igrejas. Mais de 1000 confissões religiosas não estão registradas em Moçambique. O Diretor Nacional de Assuntos Religiosos diz que o governo vai rever a legislação para tratar do avanço desregrado de igrejas. Vocês avaliem, eu só estou comentando, para que vocês também reflitam. E vejam só na foto, aqui. Isto até parece uma empresa que está fazendo publicidade aqui fora do produto que tem lá dentro. Então você ainda a caminhar, a vir aqui,
terá o tempo de ler, ver o que a igreja faz, quais são os horários, tudo mais. E você vai escolher se entra ou não, ainda aqui fora. E foi isto que o Messias ensinou, né? Não sei. Seja que vão raciocinar aí, vão chegar à própria conclusão. Mateus 23 diz assim: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Não sei se percebem por que Jesus disse na cadeira de Moisés. Quem instituiu Moisés para a obra que o Moisés tinha sobre a terra? Quem instituiu ele? Foi Deus. Moisés morreu, não foi isso? Então Jesus diz, na cadeira de Moisés, o qual havia sido instituído por Deus para uma certa obra na terra, mas ele já se foi e morreu. Na cadeira dele estão assentados os escribas e fariseus. Quem são os escribas? Quem são os fariseus da Escritura? E compare-os com os dias de hoje. Vá ler nas Escrituras e saberás quem são eles nos dias de hoje. Nas Escrituras, são os que se diziam ser os sábios das Escrituras, que ensinavam as Escrituras nos templos. São os mesmos nos dias de hoje, só já não são chamados de escribas nem fariseus. Tem outros nomes. O que mudaram são os nomes, mas as tarefas que eles fazem ainda continua o mesmo. Veja que diz: Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o seu dedo querem movê-los. Quantos líderes religiosos, pastores, padres e tudo mais falam das Escrituras, que as Escrituras dizem que devemos fazer isso, devemos fazer aquilo, devemos fazer, mas eles não conseguem nem mover um dedo sequer para fazerem aquilo que eles próprios dizem que é para fazer, que encontram nas Escrituras. Mas fazem aí, usam a Escritura, que é para poder ter os dízimos, para poder ter a capacidade de subtrair valores dos fiéis, para satisfazer os desejos dos templos, das igrejas. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens. Entenderam? Não é o que acontece? Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Não é o que acontece hoje em dia? Não sei. Para mim é isso. Agora para vocês, não sei. Vejam e analisem. E as saudações nas praças. São aqueles que quando estão aí nas praças, passam por aí, todo mundo a saudar. Ele gosta de ser visto. E aquilo agrada a ele. Por quê? Porque ele é um ungido. Ele é o pai, ele é um rabi. Ele é um mestre das Escrituras. Ungido de Deus. Soldado de Cristo. Comandante das regiões celestiais. São os atributos esses todos deles. E as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Rabi, Rabi é que nem dizer mestre. Mestre. Pai, padre. Padre significa pai, sabia? Padre significa pai. Pastor, guia. Alguém que guia as ovelhas.
Então, Rabi é o resumo de todos esses atributos. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Percebe? Todos, Jesus diz que todos são irmãos, não há quem seja mestre de quem. Não há quem entenda mais que quem. Não há quem seja ungido para poder guiar as outras ovelhas, porque um só foi ungido para isso, para ser chamado de mestre. Quem é a pessoa? Cristo, o Messias. É o único, não há outro que vocês devam fazer isso. Mas ouvimos por aí pai, mestre, pastor, papa, comandante. Não sei se já ouviram, comandante, até pai. Alguns chamam de pai, a certos religiosos querem ser chamados de pai. Já ouvi por aí, pai, pai, de um lado para o outro. O que é isso? Será que essas pessoas leem as escrituras? E a ninguém na terra chameis vosso pai. Tá vendo? Eu já estava adiantando antes. E a ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está nos céus. E aqui está-se falando isto num contexto bíblico, num contexto de quem tem a capacidade de ensinar as escrituras, ou de ser pastor, ou de pai, rabi, tudo mais isso. Não há quem tenha esse estatuto aqui na terra para ser chamado assim. Há quem vai dizer, mas nós chamamos pai, é o nosso pai. É um pai a nível de criação, progenitura, não é pai das escrituras. Não é nesse sentido que está-se a falar aqui. Pai é o pai que nos criou, que nos deu a vida, que nos trouxe ao mundo. E não é só nesse sentido. Agora estamos falando de pai a nível espiritual, que é o que muitos falam. Este é o meu pai espiritual. Não sei se já viram, há certas seitas aí que chamam líderes religiosos de pai espiritual. E aqui ele está dizendo, ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual está no céu. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. O maior dentre vós será vosso servo. Viu? Ele está dizendo, o maior dentre vós será o vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Está a ver? Quem são os hipócritas aqui? Escribas e fariseus. Quem são os escribas e fariseus hoje em dia? Hipócritas. Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Percebe? Esses mesmos escribas, fariseus, esses hipócritas, fecham o reino dos céus para os homens. Por quê? Porque os homens vão, aglomeram-se lá naquele templo, achando que é lá onde Deus habita, onde está Deus, e eles vão encontrar Deus lá. Eles vão encher aquele lugar. E aqueles não entendem nada das escrituras, ou melhor, não ensinam o que as escrituras ensinam. Eles tiram um discernimento deles próprios para o seu benefício. Por isso que Jesus diz aqui, ai de vós escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob o pretexto de prolongadas orações. Não é o que nós vemos. Vejo alguém saiu às 7, foi ao templo, ai de voltar às 18 horas, estava a orar. O Messias é que ensinou isso. Será que para orar precisamos de tantas horas? Eu posso orar na minha casa. Eu posso orar na minha casa. Deus está comigo. Deus vive dentro de cada um de nós. Deus não vive nos templos de pedra.
As escrituras já dizem: que casa poderiam vocês me construir? Se quem fez todas as coisas fui eu. Deus é que diz isso. Tanto os céus como a terra, a natureza, assim como vocês, homens. Tudo que existe aqui é o que criei. Então que casa vocês me poderiam construir? Que constroem templos e as pessoas aglomeram-se porque Deus vive lá. Hora de acordar, gente. E Deus diz: oh, gente obstinada, vocês são pagãos de natureza. Os vossos pais já o fizeram isso há tempo atrás e vocês estão repetindo o mesmo. Não querem acordar. Até quando vão resistir ao Espírito Santo? Porque não querem ouvir. Leiam as Escrituras e conhecerão a verdade. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. O que está a dizer nessa página? Ele está a dizer aos escribas e fariseus, esses hipócritas, que vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito. O que é percorrer o mar e a terra para fazer um prosélito? São essas viagens que falei antes, dos missionários que são mandados para países, que é para converter as pessoas, para que as pessoas sejam voltadas para Deus. É isso que é percorrer mar e terra para fazer um prosélito, para converter alguém. Percorrem distâncias, viajam, mares e terra. Outros vão a Emirados Árabes Unidos, vão a Dubai, vão aos Estados Unidos, outros vão à China, outros vão para fazerem, são missionários que são mandados para lá, para converter as pessoas, para pregar, não é isso? Em vez de pregar ao próximo, fazem isso para converter as pessoas. Mas depois de ter desfeito, depois de converter essas pessoas, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Convertem a pessoa, depois da pessoa converter-se, ter interesse de querer saber de Deus. Fazem a ele 2 vezes mais do que os próprios escribas e fariseus. Por quê? Porque este convertido, ele vira refém do templo e tem que trabalhar para o mesmo objetivo que eles querem. Quantos você vê por aí? Dou um exemplo, você sai aí à rua, está aí a circular, de repente aparece um obreiro. Obreiro, o nome já diz obreiro, é quem estava à mercê das obras de Deus, mas não é nada disso. Parece um obreiro e diz: oh, eu tenho uma palavra para ti, vamos entrar aí ao templo, a igreja, mas é templo, não é igreja. Vamos entrar aí ao templo para escutar aí a palavra e tudo mais. Dependendo de um e do outro, um aceita, outro não. Os que aceitam vão. Realmente os que aceitam poderiam estar num caminho errado, drogas e tudo mais. Convertem a ele deixa aquilo tudo. Mas depois dele deixar aquilo tudo, ele realmente já quer saber sobre Deus. Lá ele já não vai saber quem é o verdadeiro Deus. Ele é convertido e vira filho do inferno 2 vezes mais do que aqueles que já estavam lá, que converteram a ele. Percebe? Agora, a dura pergunta: esse pessoal já leu as escrituras? Essas pessoas todas que eu falei delas há tempo atrás, os líderes religiosos, os rabis, os soldados de Cristo, os comandantes das religiões celestiais e os que lá vão se aglomerar lá, será que já leram as escrituras? Por quê? Porque ler as escrituras não é pegar a Bíblia e procurar um versículo que te agrada e você dizer: ah, que versículo lindo, isto fala de mim. Isso é um absurdo. Como assim fala de ti? A Bíblia não é um sítio para você consultar versículos que te agradam. Isso não é discernimento nenhum. Não tem discernimento nenhum nisso. A Bíblia não é para ir consultar passagens que te agradam ou que te identificam. A Bíblia não é nenhum oráculo onde você vai fazer consultas. A Bíblia é para ser estudada, lida, estudada e conhecer a verdade.
O que é ser lida, estudada, examinada? O que Jesus disse: examine as escrituras, pois é através delas que alcançarão a salvação. Então, as escrituras, a Bíblia, é para ser lida, entendida, e procurar discernimento, pedir ao Pai, ao Criador, para que dê discernimento. E o discernimento não vem de pastores. Vejam só, o discernimento não vem de pastores. Quem opera em ti para que tu entendas as escrituras é o próprio Criador, não são os pastores. Mas muitos fazem o quê? Vão aos templos, chegam, sentam lá para ouvir o pastor a explicar as escrituras e ouviram o próprio discernimento dos mesmos líderes religiosos. E o seu discernimento? Pensem. Será que esse pessoal absorveu o Evangelho? Ou nesses tempos o esqueci meu nome, pá. É um nome que é muito usado do tipo de evangelho que é pregado nessas religiões. O evangelho da prosperidade. Esse é que é o evangelho que é pregado nesses templos. Evangelho da prosperidade. Por isso que nesses templos as pessoas enchem. Por quê? Porque são pessoas sedentas da verdade, que não conhecem a verdade. E que muitas das vezes estão sofrendo condições financeiras. Então, quando ouvem que há templo X que está pregando isto, aquilo que vai te ajudar a prosperar, as pessoas correm para lá. No entanto, não foi isso que o Messias ensinou. O Messias ensinou que quando começares a pregar realmente o evangelho que o Messias ensinou, as pessoas vão te odiar. E vão te odiar porque, primeiro, porque estarás falando a verdade. Segundo, porque elas não querem ouvir isso. Estarás contra o mundo. E o Messias também esteve contra o mundo, por isso que foi morto. Então, cada um que vem neste mundo, Deus o coloca com um propósito. Com o propósito de evangelizar, de mostrar a verdade para os outros. Esse é que é o propósito. E esses líderes religiosos aí nos templos não estão trabalhando para esse objetivo. Podes ter a certeza. Estão trabalhando para objetivos pessoais. Apesar do Messias ter dito para não chamar a ninguém de mestre, guia, rabi, padre, pastor, pai e papa, mestre, vemos que as pessoas continuam achando que seguir a Deus é babar o respeito desses chamados líderes espirituais, porque são ungidos. Não existem mais ungidos. Temos ali um ungido de Deus naquele templo. Quem ungiu aquele? Ou ele já lia as escrituras e teve a ideia de ganhar dinheiro através das escrituras. E ele sentou, pensou e desenhou um plano e disse: vou abrir um templo, vou alugar aquele espaço, vou comprar aquele espaço, vou construir ali uma casa e vou passar a ensinar as escrituras ali, com o intuito de ganhar dinheiro. Mas aí que está o discernimento. Será que vem de Deus? Claro que não. O pecado provém do desejo, daquilo que nós desejamos. Se essas pessoas fazem isso, é porque já desejaram isso antes, fizeram um plano para isso. Não que foi algo que foi acontecendo ao longo do tempo, não. Fizeram um plano para isso e o que aconteceu é que colocaram o plano em prática. Abriram os templos, mas o plano já existia, tudo arquitetado. Essa questão de vocês acordarem. Hora de despertar. Então, a verdade que é dura, alguns podem lançar pedras, muitos que talvez estão há mais de 10, 20 anos nos templos. Graças a Deus eu já me larguei disso. Estive muito tempo adormecido, mas finalmente acordei.
graças às escrituras, pois antes não li as escrituras, por isso que estava adormecido. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a única coisa que eu tenho a dizer é que esses caras que ainda continuam achando que os templos é lá onde alcançarão a salvação, vocês são acomodados. Acomodados por quê? Porque não querem abrir o olho para ver a verdade. Sabem que a verdade é difícil de ser encarada. Para quem não está preparado, é difícil encarar a verdade. Alguns sabem disso, mas mesmo assim preferem fingir que não sabem e continuar frequentando os templos. Ignoram a verdade que está nas escrituras, frequentam e continuam frequentando. E vão se corrompendo cada vez mais. Por isso que eu digo que são acomodados. Por quê? O Messias disse: quem for a pregar o verdadeiro evangelho estará contra o mundo e será perseguido. Será odiado pelas pessoas. Porque você estará falando, estará contradizendo tudo aquilo que é dito pelos líderes religiosos. E é onde as massas estão. Então, toda a massa religiosa estará contra ti. Você será odiado. Então, por que eu digo acomodados? Porque muitas pessoas não querem passar por isso. Então, preferem seguir o rebanho. Fingir que não está acontecendo nada e seguindo o rebanho. Por isso que eu digo, vocês são acomodados. Tem medo de abrir o olho para enxergar a realidade. Então preferem afinar o olho, enxergar, ver que a verdade está ali, mas ele não quer aquela verdade. Por quê? Porque vê a massa aqui. O que o Apocalipse diz no final dos tempos? Ele diz: para onde o rebanho estiver indo, para onde a maioria estiver seguindo, não siga o mesmo caminho, vai para o lado contrário. Por quê? Porque a maioria estará indo para o matadouro. É isso que vai acontecer. A maioria estará indo para o matadouro. E não estão percebendo isso. A outra dura verdade é que vocês querem dinheiro e líderes. É isso que vos agrada. Querem dinheiro e líderes. Querem pessoas que vos liderem. Vocês não querem buscar a verdade por si sós. Querem que alguém faça isso por vós. E ninguém vai fazer isso por vós, pois a Escritura diz que a salvação é individual. Salvação é individual. Ninguém vai ajudar-te a salvar-te. Não, salvação é individual. Ainda há tempo para retirar a máscara e conhecer a verdade. Melhor tarde do que nunca. Eu estou aqui despertando as pessoas, fazendo com que as pessoas reflitam. Não aceite porque eu falei, aceite porque o seu coração absorveu isso e o seu espírito confirmou de que este está falando a verdade. Então, a partir de já, busque a verdade, leia as escrituras para que possa desenvolver a sua salvação. Foi isso que as escrituras, é isso que as escrituras nos dizem. Desenvolvei a vossa salvação. Então, muito obrigado para quem me escutou até o fim. Não esqueçam de subscrever-se aí ao meu canal para que possam receber os outros vídeos que eu for a preparar para vocês. E que fiquem bem e até ao próximo vídeo. Obrigado.